Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No dia 10 de novembro do ano de 2008, eu publiquei um texto com o meu testemunho sobre a minha experiência como então pastor da Igreja Cristã Maranata. E em 2008 eu publiquei este texto pela primeira vez. E eu fiz isso em um blog que se chamava Eu Era Cego e Agora Vejo. Obviamente, de lá para cá eu amadureci bastante e tudo está hoje bem mais claro para mim, de modo que agora eu tenho melhores condições de expor este meu testemunho e agora em vídeo. Mas antes de prosseguir, se você quiser ajudar a proteger este canal Celeiros, dê um sinal positivo para nós. Se você quiser, você pode fazer isso se inscrevendo neste canal, curtindo, então, comentando e também compartilhando este nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, mas antes do testemunho na Maranata especificamente, eu vou contar um pouquinho da minha história de vida. Eu nasci em Belo Horizonte, na capital mineira. Meus pais eram pobres porque passaram a primeira parte de suas vidas na roça. Inclusive, para poder estudar, o meu pai ele teve realmente que fugir da roça e ir para a cidade para poder estudar. A minha mãe ela calçou o seu primeiro sapato com 18 anos de idade, né? Então, para começar a vida, os meus pais eles foram para Belo Horizonte, onde o meu pai estudou e ele começou a trabalhar em um banco. A minha mãe começou os seus estudos já tardiamente, né? De modo que até chegar à sua primeira formação, que foi em pedagogia, isso levou algum tempo e ela então já tinha os seus 3 primeiros filhos. Quando eu completei 5 anos de idade, o meu pai ele já estava então formado em letras e nós mudamos para a cidade de Unai, Minas Gerais, interior de Minas, mas próximo a Brasília, né? Onde em Unai os meus pais eles conseguiram empregos como professores nas escolas particulares que tinham na cidade. Como eu falei, Unai fica perto de Brasília, 180 quilômetros de distância, e a minha mãe ela trabalhava pela manhã e na parte da tarde ela pegava carona com aqueles caminhões de tanques, né, tanques de combustível, e vinha para Brasília todos os dias para fazer a faculdade de Direito. No início, a nossa vida em Unai era muito difícil e nós morávamos em uma casa que ficava em um assentamento novo, ali nas margens da cidade. E ali não tinha nem água, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, as condições eram muito precárias. A água ela era retirada, né, numa cisterna, né, daqueles poços onde se tira água com um balde, né, amarrado por uma corda. E a luz era inclusive de lampião e velas. Mas como o meu pai era professor de uma escola particular, eu ganhei então o direito, né, uma espécie de uma bolsa para estudar nessa escola e ali eu tive a minha formação primária em Unai, até a 4ª série. Para dificultar um pouco as coisas, a minha mãe ela ficou grávida e nasceu então a nossa 4ª irmã, né, a caçula, a Érica. Então a minha mãe ela já tinha 4 filhos para cuidar e ela tinha de trabalhar também como professora e ainda estava levando aquela faculdade de Direito como podia. Um pouco antes dela terminar a faculdade de Direito, o meu pai ele passou num concurso da Fundação Educacional aqui em Brasília para ser professor da rede pública e nós então nos mudamos para a capital federal. Eu estava, então, nessa época com 10 anos de idade e, juntamente com as minhas irmãs, todos nós fomos matriculados na rede pública de ensino. Então, a minha formação até o ensino médio é da rede pública. Nós concluímos o nosso estudo na rede pública. Aqui em Brasília, o meu pai ele fez mestrado na Universidade de Brasília, em Linguística, e logo em seguida ele conseguiu então outro emprego, além de professor da fundação. Então de dia ele trabalhava na Fundação Educacional e de noite ele dava aulas na universidade. E, enquanto isso a minha mãe se formou e começou a advogar em casa mesmo. E assim foi
e com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação aos estudos, né? Foi assim que os meus pais começaram então a crescer na vida. E em apenas 5 anos, já aqui em Brasília, a minha mãe ela já tinha comprado uma sala comercial aqui no centro da cidade, montou o seu escritório de advocacia e, enquanto isso, meu pai continuava dando aulas e, aos finais de semana, ele ainda tentava realizar vários negócios, né, em uma chácara que ele havia comprado. E nessa chácara, então, ele tentou diversas atividades. Ele plantou arroz, ele criou coelho, ele fez um ranário para criar rãs, né? Começou uma criação de minhocas para vender o humus e diversas outras coisas. Eu vendi muitas coisas na feira. Então, na minha casa, o nosso exemplo era esse: trabalho e estudo. Então, quando eu completei 15 anos de idade, eu já comecei a trabalhar em um banco como office boy, e eu fazia isso durante o dia e eu estudava durante a noite ali numa escola pública aqui de Brasília, onde eu fiz o curso profissionalizante em Química, né? Vejam só. Ao completar então os meus 18 anos, eu tinha terminado meu segundo grau e eu logo fui aprovado em um concurso público para trabalhar no Ministério da Educação. Pouco tempo depois, então, eu já passei para a Polícia Federal, onde foi que eu conheci a Roseli, a minha esposa, que foi quem me levou para a Igreja Cristã Maranata. Mas por que eu fiz essa introdução, né, antes de chegar então na Igreja Maranata? Bom, eu queria mostrar para vocês que até chegar na minha juventude e ingressar na Igreja Maranata, apesar dos momentos difíceis da vida, eu nunca tive vícios, né? Eu nunca me prostituí, eu nunca pratiquei nenhum tipo de crime, né? E toda a minha trajetória de vida, ela sempre esteve fundada em uma formação de um caráter que começou na minha casa. Eu não tenho aqueles testemunhos de conversão que muitas pessoas apresentam, a pessoa que tem aquela vida, né, dominada pelo diabo, cheia de vícios e aquele monte de coisa arada, e que depois foi liberto com a conversão, nada disso, né? O que mudou na minha vida quando eu comecei a frequentar a Igreja Maranata foram os meus hábitos. Eu mudei de relacionamentos e passei a conviver apenas com os irmãos da igreja. Eu passei a ler a Bíblia e por conta própria, não porque houvesse algum incentivo específico da Maranata para isso, né? Eu lia porque eu queria conhecer a palavra de Deus, né? E a primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa foi inclusive nesta pequena Bíblia, essa pequena Bíblia tem ela até hoje aqui, né? Almeida e corrigida, né? E durante essa minha primeira leitura, eu tive o privilégio de estar em uma igreja ali da Maranata, onde tinha um obreiro que se chamava Túlio, que ele era auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal e ele tinha um grande conhecimento bíblico, não aprendido na Maranata, mas porque ele havia sido criado em uma igreja tradicional. Então foi uma bênção para mim, né? Eu lia a Bíblia durante o dia e quando chegava à noite eu levava as minhas dúvidas para o Túlio e ele então me esclarecia muitas coisas, me ajudou muito na leitura da Bíblia, né? E isso eu nem tinha feito o meu primeiro período de Manaim na igreja, né? Eu então estava lendo por conta própria e sendo ajudado por um amigo na igreja. E na minha segunda leitura bíblica, eu já comecei a sofrer, então, alguma influência negativa da Igreja Maranata. Eu havia comprado, então, uma Bíblia de estudos, né, Vida Nova, e eu lia, né, não só o texto bíblico, mas eu ficava lendo também todas as notas de rodapé. Mas, devido à influência negativa da Igreja Maranata, nessa minha segunda leitura da Bíblia, eu já ficava ali procurando coisas que não estavam escritas no texto, né? O que eles chamam de revelação além da letra. Então, naquele tempo, essa era uma tarefa importante para quem quiser ser levantado como obreiro, uma vez que somente quem fica encontrando, né, mistérios, né,
além da letra na Bíblia e falando aquelas coisas que não estão escritas, né, para as pessoas, somente essas pessoas vão ter algum espaço ali na Maranata. E, então eu fui sofrendo essa influência negativa, já a partir da minha segunda leitura bíblica. E essa minha segunda leitura, ela só não foi totalmente prejudicada, exatamente porque eu também li as notas de rodapé. Então foi assim que eu fui aprendendo, né, coisas que a Maranata não ensinava, né, e nem mesmo queria que nós aprendêssemos. A partir dessa minha segunda leitura, né, bíblica, né, nessa Bíblia de Estudos Vida Nova, essa Bíblia, inclusive, ela era toda rabiscada, repleta de anotações, né, que faziam parte do meu crescimento ali no conhecimento da Palavra de Deus. Mas, infelizmente, né, eu nem tenho mais essa Bíblia porque ela foi roubada, né? Por mais estranho que isso possa parecer, um belo dia alguém gostou da minha Bíblia, que eu já estava usando ela já há muitos anos, né? Alguém gostou da minha Bíblia e ficou com ela. Enfim, para que, né, algumas coisas possam ficar mais claras, é importante então eu reforçar, né, para vocês esses esclarecimentos iniciais. Em primeiro lugar, a Maranata não fez de mim uma pessoa melhor, mas fez de mim uma pessoa diferente, e diferente segundo os seus padrões. Tudo o que melhorou no meu caráter não foi em razão de eu ter me tornado um membro da Igreja Maranata, mas a mudança de caráter que houve em mim foi pela consciência que eu fui criando, né, com o tempo, na medida em que eu me dedicava à leitura bíblica. E outra coisa que é importante deixar muito claro é que, na verdade, a Maranata ela fez foi atrapalhar muito a minha leitura bíblica. Porque ela influenciava, como eu falei, induzia negativamente a minha leitura, de modo que eu ficava procurando coisas que não estavam na Bíblia. E aí eu deixava de aprender o que estava escrito objetivamente, de um modo sistemático, né? Enquanto ficava procurando revelações ali. Então foi, para mim, a meu ver, foi uma influência negativa da Maranata no meu estudo bíblico. Entenderam, irmãos? Então vejam só, eu não fui abençoado em razão de ser um membro da Igreja Cristã Maranata, mas eu fui abençoado apesar da Igreja Maranata. Isso porque, na verdade, eu era muito investigativo, dedicado à leitura, né? E então, apesar da Maranata tomar quase todo o meu tempo com reuniões e mais reuniões, né, tarefas e mais tarefas, né, além do fato de eu ter que trabalhar, fazer faculdade, né, toda a minha juventude foi assim. Então, ou seja, não fosse a Igreja Maranata, eu acredito que eu teria um conhecimento bíblico muito mais aprofundado e mais sólido do que o que eu tenho hoje. Porque eu teria mais tempo para ler a Bíblia do modo correto, do modo sistematizado, contextualizado, com uma orientação correta e sem essas interferências negativas que eu citei. Mas graças ao bom Deus e por influência da Roseli, minha esposa, que sempre gostou de ler muitos livros, ela sempre leu muito, eu comecei então a ler os livros que ela comprava e depois eu passei a comprar os meus próprios livros, aqueles que me interessavam mais, né? Nos assuntos que eu tinha curiosidade de saber. E foi exatamente lendo livros com estudos sérios da Palavra de Deus que os meus olhos então começaram a se abrir para coisas que não era possível, né, de se aprender dentro da Maranata. E esse entendimento que eu estou me referindo, ele se aplica a todas as áreas da minha vida. Nesses 20 anos em que eu fui membro e pastor da Igreja Maranata, eu fui sim muito abençoado, mas não em razão de ser membro da Maranata, mas apesar da Maranata. Entenderam, irmãos? Certamente, se não fosse a Maranata, eu teria passado muito mais tempo com a minha família, eu teria avançado muito mais profissionalmente, né? Eu abri mão de fazer mestrado, eu abri mão de fazer doutorado, fiz só uma pós-graduação e um curso de direito a mais, ou seja, eu poderia ter ido muito além. Mas como eu gastava muito tempo com a igreja, eu deixei de ir além na minha vida profissional.
Mas, apesar da Maranata, eu ainda fui muito abençoado por Deus e consegui manter a minha família unida, né? Hoje todos crentes equilibrados, né? Crentes em Jesus mesmo. E da mesma forma eu fui muito abençoado por Deus também na minha carreira profissional, apesar da Maranata, né? E eu cheguei, inclusive, em local onde poucos chegam, né? E eu vou repetir, apesar da Maranata. Entenderam, irmãos? Se eu fui abençoado nesses 20 anos em que eu estive ligado à Igreja Maranata, isso se deve à misericórdia de Deus. E não porque eu era membro da Igreja Maranata. Isso precisa ficar muito claro para você. Eu acredito que você que está me ouvindo, se você tem um compromisso com Deus e você não aceita injustiça, né? E você também não compactua com o mal, né? Mas simplesmente está desinformado sobre o que é a Igreja Maranata, Deus pode abençoar ainda muito a sua vida, mesmo apesar de você ser membro da Maranata. Mas a partir do momento em que você tiver acesso à informação sobre o que realmente é a Igreja Maranata, então eu acredito que dificilmente você será considerado inocente no dia em que Deus separar a palha do trigo. Pense nisso. Meu trajeto na ICM. Bom, agora eu vou contar resumidamente como foi o meu trajeto de vida na Igreja Cristã Maranata. No mês de março de 1988, aos 19 anos de idade, eu fui convidado por uma colega de trabalho, né, a Roseli, hoje a minha esposa, para visitar a Igreja Cristã Maranata, que ficava ali no Guará, na QE30 do Guará 2 na época. Essa era a primeira vez que eu visitava espontaneamente um culto aparentemente evangélico, tá certo? Ali naquela congregação do Guará, da Maranata, eu fui muito bem recebido e eu gostei das pessoas. Então eu passei a frequentar regularmente aquela igreja e 9 meses mais tarde, em dezembro de 1988, eu já estava casado com a Roseli. No mês de julho de 1988, após ter assimilado então boa parte das regras de comportamento dos membros ali da Maranata, então eu fui batizado e eu participei do meu primeiro seminário, o seminário de principiantes, realizado ali no Manaim de Vitória, no Espírito Santo. E ali então eu aprendi o abecedário da Maranata, o obedecer, que na verdade é uma alusão à obediência incondicional, que é o princípio de uma preparação mental para que as pessoas elas recebam os demais ensinos. E como eu havia dito, o que algumas pessoas chamavam de conversão, eu chamo de adequação aos padrões da Igreja Maranata. E isso inclui mudar um pouco o modo de falar, mudar talvez o modo de vestir, mudar as companhias, né, que passam a ser quase exclusivamente os irmãos da igreja. E no ano de 1992, após passar então pelos testes de fidelidade e de obediência às normas da igreja, eu fui levantado para o diaconato. E no mês de março de 1999, eu fui ungido, né, como eles chamam, ao ministério pastoral. No exercício do ministério, eu servi as igrejas maranatas no Paranoá entre 1999 e 2001, depois no Lago Norte, no ano de 2001 também, Sobradinho, na quadra 7, no ano de 2002, setor de mansões de Sobradinho entre 2003 e 2004, e por último, eu estive então no Grande Colorado, DF, entre 2004 e 2005. No mês de março de 2005, eu então tomei a decisão que há anos eu já estava pensando em tomar, mas eu não tinha ainda coragem suficiente. Eu deixei a Igreja Maranata e saí à procura de uma igreja que não tivesse os problemas que eu estava observando na Maranata. Até então,
apesar de perceber que a Maranata tinha diversas características de uma seita religiosa, eu ainda acreditava que eu estava me desligando de uma igreja evangélica apenas com alguns problemas, né? Então eu cheguei a acreditar e a pensar assim. E por isso, no primeiro momento, né, após o meu desligamento, eu ainda nutria um certo respeito pela Maranata, no sentido de evitar falar aquilo que eu estava suspeitando com outras pessoas, enfim, até com receio de estar promovendo algum movimento que fizesse as pessoas a deixarem a igreja e vão se perder, né, por não conseguirem se adaptar em outros grupos cristãos evangélicos. Mas a própria Igreja Maranata me mostrou que eu estava errado. O meu desligamento da Maranata foi, de fato, um processo doloroso. Por quê? Porque além de eu ainda acreditar que a Maranata era uma igreja evangélica, como eu falei, eu estava deixando para trás todos os amigos que eu tinha, né, relacionado ao longo de 20 anos ali na igreja. Uma vez que até praticamente todos os meus relacionamentos eles estavam ligados à Igreja Maranata, né? Então, exceto os meus pais e alguns irmãos que não eram membros da Maranata. Então, eu não tinha nenhum momento de vida social que não estivesse ligado à Igreja Maranata ou à minha família. E por isso, então, sair da Maranata significava uma desestruturação das minhas bases sociais. Por isso foi tão difícil tomar a decisão que eu tomei no ano de 2005. Felizmente, o exemplo de recriação, de trabalho também que eu tive em casa com os meus pais foi muito importante nessa hora. Eu sempre vi meus pais agindo com muita coragem, né, por toda a minha infância, em toda a minha juventude, e vi que eles venceram pela educação e também pelo esforço, pelo trabalho e pela confiança em Deus. Essas marcas familiares, elas foram muito importantes para que eu então tivesse coragem de fazer o que eu fiz. Além disso, eu tinha ao meu lado uma mulher que também tem muita coragem, uma coragem de dar inveja a muitos marmanjos que vestem calça comprida, mas que na verdade são verdadeiros covardes, que ficam calados até mesmo quando percebem que estão sendo usados para a prática da injustiça e muitas vezes cooperam com a injustiça. Enfim, a minha força veio de Deus, da minha família, e é por isso que nós somos tão insistentes em advertir as pessoas que não troquem as suas famílias por uma instituição religiosa, especialmente quando essa instituição religiosa ela está defendendo a desagregação da sua família para priorização dos rituais em torno dela própria. Entenderam? Se nós vencemos e hoje nós estamos muito bem, é porque nós não permitimos que a Maranata interferisse negativamente nos nossos relacionamentos familiares. Você já se perguntou qual seria a razão da Igreja Maranata orientar os seus membros a se afastarem dos seus familiares que não pertencem à Igreja Maranata? Você já se perguntou qual seria a razão daquele ritual de levantamento de pastores, né, onde se inclui uma declaração de abandono da família pela instituição? É muito simples, só não vê quem não quer. Famílias fracas e divididas gera homens fracos e divididos. E é assim que as pessoas se tornam tão vulneráveis e se submetem a todo tipo de dominação. São fracos sem suas famílias. E uma igreja cristã genuína jamais ela vai trabalhar para enfraquecer ou dividir famílias. E como eu disse, nós aqui em casa, nós não permitimos que a Maranata dividisse a nossa família. Ela quase conseguiu fazer isso, mas nós acordamos a tempo. Então,
Quando nós nos desligamos da Igreja Maranata, nós tínhamos então o apoio da nossa família. E foi isso que nos ajudou a superar o medo e a criar a coragem para sair. Nós sabíamos que não ficaríamos sozinhos, porque nós tínhamos família. Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa consciência enquanto elas estão imersas ali naquelas doutrinas da Igreja Maranata. Muitos não percebem que estão sendo minados aos poucos na estrutura mais valiosa aos olhos de Deus nessa terra, que é a família. E o interessante é que dentro da Maranata, você ouve discursos que parecem ser destinados a proteger a família, mas na verdade eles só estão protegendo a instituição. Quando eles dizem que a sua família está em perigo, na verdade, eles estão apenas colocando medo no seu coração, medo, né, para que as pessoas elas evitem abandonar, né, a igreja. E então aconteça aquilo que nós estamos cansados de ver, né? Os que saem, deixam as famílias, né, os familiares para trás, né, e ficam muitas vezes sem poder manter aquela mesma comunhão que eles tinham quando todos estavam dentro ali da Igreja Maranata. Então, há um medo permeando a mente das pessoas que pensam em sair da Maranata, né? É o medo de ter as suas famílias desagregadas, quando, na verdade, por trás de toda a desagregação está exatamente a influência da Igreja Maranata, que coloca na mente das pessoas a desagregação. Então, até o discurso de proteção da família da Maranata, na verdade, ele é um discurso desagregador de famílias. E é importante que você perceba isso. No testemunho que eu gravei no ano de 2008, eu não tinha acesso ao material que nós temos hoje disponível. Então, eu tinha apenas poucos indícios sobre tudo o que hoje está claramente exposto nas redes sociais, e é só você conferir. Em 2008, eu cheguei a apontar alguns indícios que me levavam a suspeitar que a Maranata, então, seria uma seita religiosa. E eu vou ler para vocês as expressões que eu ouvia com frequência e que eu registrei no testemunho que eu escrevi, eu contei, publiquei no ano de 2008. Então seria o seguinte: sair da obra significa queda e perda da salvação eterna, né? Como a obra significa Igreja Maranata, então cria-se o conceito de que quem sair da Igreja Maranata seria, então, significa cair na fé. E para fixar bem esse conceito, uma aula no Manaim, né, chamada Síndrome da Queda Espiritual, ela é trazida e onde é ensinado ao fiel, né, que qualquer questionamento, insatisfação, né, a obra não é mais a mesma, qualquer desconforto com o que a Maranata está ensinando, então que seria uma murmuração, bem como aquele desejo de se afastar, né, da igreja. Então isso é um sintoma ou um sinal de que você está prestes a morrer espiritualmente, a cair da graça, ou seja, perder a sua salvação eterna. Há também um estudo de seminário sobre a carta de Judas, né, em que os questionadores são comparados a homens possuídos por demônios e conspiradores, a exemplo de Caim, Coré, Datã, Abirão, Judas Iscariotes e até mesmo Balaão. Ouvia também dizer que não há outra obra além desta, pois esta obra é Filho único, ou seja, somente na Maranata a salvação. Para que você possa constatar essa realidade, né? Há hoje diversos vídeos que têm essas falas do pastor Gedeuti nesses seminários falando que a obra é Filho único. Ouvia também dizer que o pastor que deixa a obra perde a unção e não deve ser reconhecido nem chamado mais de pastor. Então, por exemplo, né, eu me lembro que em uma conversa de uma irmã da Maranata com o seu pastor, e isso ela nos contou, ela se referiu a um pastor que havia deixado a Maranata, chamando esse pastor fulano. E ela foi imediatamente corrigida pelo seu pastor, que disse o seguinte: pastor não,
Aí a irmã, né, quis corrigir e disse, o irmão fulano. E o pastor dela novamente corrigiu, dizendo, irmão não. Então, a forma correta de se referir a um ex-membro, a um ex-pastor da Maranata é pelo nome, sem as referências pastor, nem mesmo de irmão. Né? Então, fatos como esses deixam na mente das pessoas subliminarmente a ideia de que uma pessoa que deixa a Maranata, ela perde inclusive a sua condição de salvo, uma vez que ela nem mesmo é mais considerada como um irmão em Cristo. Então eu ouvi dizer também, fora da obra, tudo mais é religião e movimento, e que vai acabar em misticismo e morte. Então, exemplos de nomes de igrejas, na verdade, eles não davam, né? Mas eles usavam essas expressões, religião, movimento. Então, eles não são dados, né, a falar as coisas claramente. As pessoas, os membros, eles vão ter que entender as coisas de uma forma ali meio que subliminar. Mas estão se referindo a todas as outras igrejas como religião, como movimento, né? E que vai tudo acabar com o misticismo. E então eles trazem ali muitas, em relação a essas outras igrejas, a religião, muitos exemplos de coisas que não prestam, de coisas que acontecem que são ruins, enfim. Né? É para mostrar que o meio cristão, enfim, ele é infrutífero, ele não presta para as pessoas. O que bom é só a Maranata. Bom, irmãos, e quem não conhece aquela aula de seminário em que Gedeuti diz que, né, a obra é filho único, e eu vou ler então agora para vocês, se você não conhece, aquilo que Gedeuti disse nessa aula, e eu tenho ela gravada aqui comigo em um vídeo, mas é lógico que eu não vou passar, né, aqui agora neste momento, para evitar que o canal seja derrubado, tá certo? Como já fizeram outras vezes. Mas vamos lá. Gedeuti disse o seguinte nesta aula de Filho Único. Meus irmãos, Filho Único, essa obra é Filho Único. Quem não conhecer essa obra e não amar essa obra como Filho Único, ele vai cair como o ministério de Eli. Porque esta obra, meus irmãos, esta obra, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Todos trabalham para ela, porque os fiéis vão vir para ela. Onde eles estiverem, eles vão vir para essa obra. Eles vão reconhecer o fiel. O infiel não, ele vai continuar, é meia sola mesmo e vai embora. Agora, a obra, meus irmãos, é filho único. Meus irmãos, a nossa preocupação toda, tudo o que nós falamos, tudo o que nós vivemos é a obra. Samuel, meu filho, como você é querido. Essa obra é assim, essa obra é querida. Almoçamos a obra, jantamos a obra, dormimos a obra, madrugamos a obra, acordamos a obra, trabalhamos e a obra está no nosso coração. Quando não é assim, não é a obra, é uma religião. É uma religião e religião ela vai acabar com a sua vida, mas a obra é filho único. É aquilo que nós temos todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. Meus irmãos, nós não temos outro lugar para ir. Não há um outro lugar para nós. Esta é a obra do Espírito. Bom, como vocês podem ver, eu não me desliguei da Maranata por motivos banais. Essas afirmações, para mim, elas eram fortes o suficiente para me alertar sobre o que é a Maranata. Obviamente que, além dessas aulas de seminário, eu já vinha observando algumas outras expressões do tipo, sair da obra é loucura, né? Então eu sempre ouvia daqui e dali que várias pessoas que saíram foram acometidas de doenças graves e coisas parecidas, né? Pegaram câncer, foram atropeladas, morreram de acidente, né? Outras sofriam com mortes na família, destruição e assim por diante.
Eu ouvia também dizer o seguinte: esta é a última obra antes do arrebatamento da igreja. Então, expressões como essas, elas reforçam a ideia de exclusividade ali de salvação na Maranata. Eu ouvia também a revelação que no princípio estava com a Assembleia de Deus, quando Daniel Berg trouxe o Evangelho para o Brasil, agora foi transferida para a Maranata, uma vez que a Assembleia de Deus ela se envolveu com política. Ora, eu nem sei exatamente de onde é que eles tiraram isso, mas pelo menos no meu tempo eu cheguei a ouvir isso algumas vezes, tá certo? E ouvi também, não há caminho de volta para as pessoas que ofendem a obra. Não há lugar de arrependimento para aqueles que tocam no corpo de Cristo, que seria o mesmo que contestar o que a Maranata faz e ensina. Então, isso seria comparado a Judas ao trair Jesus com um beijo. Então, eu ouvi diversas vezes a história, inclusive, de um pastor que, de algum modo, ele teria, então, ofendido a Maranata, e depois de ter saído ele se arrependeu, então ele foi acometido de uma enfermidade grave, e ele já estava então com seus dias contados, fez um pedido dirigido ao presbitério da igreja para ir ao Manaim pela última vez, que ele queria, antes da morte, visitar o Manaim. É o local que eles realizam seminários ali no Espírito Santo. Mas a liderança da Maranata não permitiu que aquele homem pisasse novamente ali no Manaim. Então Deus não havia permitido que aquele homem, antes da morte, visitasse o Manaim. Bom, eu nem sei ainda se hoje as coisas são assim, mas o que eu posso dizer é que no meu tempo, essas informações que eu estou dando para vocês, elas chegavam até nós, tá certo? E isso gerava medo nos corações das pessoas, E não bastasse isso, a liderança da igreja desaconselha, proíbe contato com ex-membros, O que parece ser até talvez mais evidente hoje nessas aulas que Gedeutis está dando aí na Escola Bíblica Dominical no YouTube, No meu tempo, as coisas eram um pouquinho mais discretas, mas mesmo assim era o suficiente para gerar medo de desagregação familiar nas pessoas. Então eu pensava comigo, bom, se eu sair com a minha família, nós ainda vamos ter que sofrer com a perda de nossos amigos. Mas se por um lado isso gerava medo, por outro lado isso nos dava a certeza de que ali nós não podíamos ficar, em hipótese alguma. Pois essa então era a confirmação de que ali não era um bom lugar para nós desenvolvermos os nossos relacionamentos e nem para nós criarmos as nossas famílias ali dentro. Uma vez que a igreja então ela era detentora de um poder de criar uma desestabilização no nosso centro familiar e também no nosso centro de vida social. Bom, e isso definitivamente não é normal. Então, no meu caso, uma vez que eu já havia percebido que essas e outras coisas elas não estavam alinhadas com a palavra de Deus, eu fui ficando cada vez mais incomodado, Cada vez mais eu tinha certeza de que eu precisava me desligar dessa igreja Maranata. E como eu disse antes, ter a minha família ao meu lado foi aquilo realmente que me encorajou e que me levou a superar todo o medo. Alguma coisa tinha de ser feita e eu precisava assumir todos os riscos. Então, com o apoio da Roseli, depois de eu ter cumprido com todas as minhas obrigações como pastor responsável pelo grupo de apoio, num evento que teve aqui em Brasília, um evento de grande evangelização, que foi promovido pela Maranata aqui em Brasília, num ginásio, Nilson Nelson aqui em Brasília. Então, depois de eu cumprir todas as minhas obrigações, eu escrevi a minha carta de desligamento e entreguei pessoalmente nas mãos do coordenador aqui da região de Brasília, durante a reunião de pastores que aconteceu no dia seguinte a este evento de grande evangelização. Bom,
sobre conhecimento. Irmãos, uma coisa muito importante a ser relatada é que, enquanto eu dei ouvidos às orientações da liderança da Maranata para não manter contato com ninguém que criticava a obra, né, e para não ler livros de literatura cristã, a minha mente era totalmente influenciada apenas pelas diretrizes da Igreja Maranata. E tudo aquilo que eles diziam, então, para mim, era a mais absoluta verdade. Mas, ao passo que eu lia a Bíblia, a Palavra de Deus, eu comecei então a perceber que bloquear o acesso das pessoas ao conhecimento não era uma forma de proteção da vida das pessoas, como a Maranata dizia. Ao contrário, bloquear o acesso das pessoas ao conhecimento era uma forma de autoproteção da igreja. Na verdade, eles estavam preocupados com eles próprios. Eles não estavam preocupados comigo ou com a minha família. Então, como eu nunca fui desrespeitoso com ninguém, nem mesmo com aquelas pessoas que saíram da igreja antes de mim, então eu tinha livre acesso às pessoas, né, que eu sabia que podiam conversar comigo sem nenhuma animosidade. E eu tinha próximo a mim, né, o meu cunhado, que era um diácono e também que havia se desligado antes de mim, com a sua família. E eu também tinha contato com um irmão que ele tinha sido obreiro em uma igreja em que eu pastoreei, em torno aí do ano de 1999, por aí, né? E esse irmão, ele trabalhava no mesmo tribunal que eu. E ele já havia se desligado da Maranata, até porque ele tinha percebido algumas coisas que eu ainda não tinha enxergado. E ele, então, além de ser uma pessoa, um homem muito inteligente, ele era muito habilidoso com as palavras, de modo que ele, então, começou a me falar algumas coisas, coisas, inclusive, que eu nem queria acreditar. Mas ele falava com cuidado e ele falava o que tinha que ser falado. E por mais que tudo, então, pudesse parecer até muito duro, eu decidi ouvir atentamente e conferir tudo aquilo que ele estava me dizendo. E é sempre bom lembrar que uma pessoa criada dentro da Igreja Maranata, ela tem os seus níveis de soberba religiosa assim no nível máximo, né? E para que nós possamos então entender alguma coisa, é extremamente necessário descer desse pedestal de dono da verdade e para que nós venhamos a conseguir ouvir até mesmo as pessoas, né? Sem fazer isso é simplesmente impossível enxergar até mesmo aquilo que é óbvio. E eu tive que fazer esse esforço. Apesar de eu ser pastor na Igreja Maranata, eu decidi ouvir atentamente uma pessoa que na verdade ele era apenas um ex-obreiro da igreja, né? E eu dou graças a Deus pela vida desse irmão, né? Inclusive hoje ele é um pastor da Igreja de Cristo, porque ele, com amor, com cuidado, ele confrontou as minhas crenças, né? E fez isso com muita segurança, com muito amor, né? Com muita responsabilidade. Então, por mais duras que fossem as palavras dele, eu sabia que ele estava apenas tentando me ajudar, né? E ele não tinha nenhum interesse em me persuadir, né? Ele era socialmente muito bem sucedido, né? Então ele não precisava da minha amizade. Ele era muito bem sucedido também profissionalmente, então ele não precisava de nenhum favor profissional da minha parte. Ele era muito bem realizado financeiramente, então também não precisava, né, do meu dinheiro para nada. E ele era muito seguro espiritualmente e também não precisava do meu apoio espiritual para coisa nenhuma. Ele nem mesmo tinha, né, qualquer pretensão de me tirar da Maranata para me levar para outra igreja, né? O que na verdade era possível perceber que ele queria me ajudar, né? E ele não precisava de nada em troca, ele só queria me ajudar. Enfim, irmãos, existem pessoas boas neste mundo, né? Eu sei que
muitos não conseguem nem acreditar nisso, né? Pensam que todo mundo sempre tem alguém querendo tirar algum proveito da situação, está querendo, né, ganhar alguma coisa. Mas eu estou aqui contando para vocês um testemunho sobre alguém que me ajudou e sem nenhuma pretensão e sem pedir nada em troca, né? Sem qualquer interesse em tirar algum proveito da minha vida. Me ajudou por amor, simples assim. Essas pessoas, elas existem. Talvez você só não saiba onde elas estão. Eu senti medo quando eu decidi sair, mas eu fui encorajado pela minha família e pela verdade. Então, apesar de todas aquelas histórias de acidentes, de destruição que eles nos contavam ali nos Manaíns, da Maranata, eu comecei a notar que aconteciam acidentes, inclusive com os membros da Maranata, né? Do mesmo modo que aconteciam com qualquer outra pessoa ou crente de qualquer outra denominação. Por exemplo, segundo eu fiquei sabendo, em um curto espaço de tempo, em um só acidente, morreram vários pastores que estavam em um ônibus que estava se dirigindo para o Manaim do Rio de Janeiro. Então isso foi o que me contaram, né? Lógico, uma tragédia e realmente é uma coisa muito triste, mas é um fato. Aqui em Brasília, 2 obreiros da Maranata, eles saíram do seminário da Maranata aqui e quando eles estavam retornando para a sua cidade, que era Goiânia, eles também sofreram um acidente e morreram. Isso, lógico, foi uma coisa muito trágica, muito triste, mas é um fato. O pastor Ademir, que é um pastor muito querido por todos nós aqui de Brasília, hoje inclusive ele é falecido, né? Ele viveu o maior drama da sua vida enquanto ele era pastor da Igreja Maranata. Ele também, indo para o Manaim, certo? Ele sofreu um acidente e neste acidente ele perdeu a esposa e ficou com 2 filhos pequenos, né, para cuidar. Uma coisa também muito triste, mas é um fato, né? Eu também fiquei sabendo que a filha de um pastor responsável pelo Manaim de Divinópolis, Minas Gerais, ela caiu do prédio ali da janela do apartamento onde ela morava e ela veio a óbito. E realmente é uma coisa muito trágica, mas o que isso quer dizer? Isso, na verdade, para mim me mostrava o seguinte, né? Que todas as pessoas estão sujeitas a acidentes e a fatos até mesmo trágicos na vida, né? Então, sabendo disso, era difícil de aceitar essa ênfase que a igreja estava dando às desgraças alheias, especialmente daqueles que haviam saído da igreja, entendeu? Insinuando, então, que estava em pecado ou desajuste espiritual, coisas desse tipo. Então, isso era lamentável. Ora, se nós queremos ser razoáveis, é preciso entender que todos nós estamos sujeitos aos fatos da vida. Mortes, acidentes, enfermidades são acontecimentos que fazem parte da vida. E todos os vivos estão sujeitos a estas coisas. Sejam membros da ICM, sejam membros, né, de qualquer igreja, enfim, não tem diferença, né? E pelo menos para mim isso estava então já muito claro, né? Ser membro da Maranata não me dava imunidade a fatos desagradáveis da vida. Simples assim. Agora eu vou falar sobre a humildade. A Bíblia não erra. Não existe cristão soberbo. Se alguém é soberbo, certamente não entendeu o cristianismo. Eu levei muito tempo para entender isso. E eu confesso que, estando na Maranata, eu só consegui enxergar isso realmente por um milagre, né? Eu tinha tudo para não ouvir ninguém, né? Eu tinha tudo para não sair da igreja. Eu tinha tudo para desprezar as pessoas que saíram antes de mim. Até porque no meu tempo, né, um pastor ele só saía da igreja se fosse debaixo de alguma disciplina. Então não era normal um pastor, não se saía da igreja, a menos que tivesse feito alguma coisa errada e tivesse sido disciplinado, que não era o meu caso. Então vejam bem, eu era pastor e eu tinha muitas pessoas à minha disposição, né, para fazer tudo. Para limpar a igreja, para abrir a igreja, abrir na madrugada, abrir e fechar nos dias de culto, né? Fazer as reuniões enquanto eu não chegava. E então, assim, eu era muito bem tratado na Igreja Maranata, né? Entre
o grupo ali de pastores, eu não tinha nenhum problema. Eu era bem tratado, todos me respeitavam. Se não pelo fato de eu ser um pastor, mas pelo menos pelo fato de eu ter uma boa situação social, profissional e econômica. Então, eu estava bem ali, né? E quando eu ia ao Manaim, né, eu tinha um lugar melhor para me sentar, eu dormia num alojamento diferenciado, eu comia em um refeitório que era separado da multidão, né? E até mesmo a comida era diferente, né? Tinha alguma coisa que não tinha para os outros. Enfim, eu poderia olhar para as outras pessoas de cima para baixo e pensar que eu era uma pessoa melhor do que os outros. Por quê? Por conta dessa condição ali dentro da Maranata. Mas pela misericórdia de Deus eu percebi que tudo aquilo era uma barreira para que eu verdadeiramente entendesse o que é o cristianismo. Então eu teria de descer do pedestal que eu estava para entender o Evangelho de Jesus. E foi exatamente esse o primeiro passo para a minha libertação. E Deus usou, então, um simples ex-obreiro, um porteiro de igreja, né? Um caído aos olhos da Maranata, para me mostrar aquilo que eu não estava conseguindo ver. Então, para alguém na minha posição, isso era até humilhante, né? Um pastor sendo ensinado por um simples obreiro, né? E ex-membro ainda. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. E antes de Deus abrir os meus olhos, então Deus teve de abater a minha soberba. Antes disso, não ia adiantar ninguém tentar falar comigo. Por quê? Porque eu era arrogante, eu era soberbo, né? E soberbo o suficiente para não ouvir o que as pessoas falavam, né? Uma vez que, para mim, eu estava certo. E eu era inquestionável, né? E, além disso, eu ainda sentia pena das pessoas, né, que não eram da Maranata, né? Que estavam perdendo seu tempo com religiões e movimentos, caminhando para o misticismo, para a morte. Estava na minha cabeça. Então, mas quando eu comecei a admitir que eu poderia estar errado, né, cego e enganado, então eu passei a ouvir atentamente as opiniões contrárias, sem me insurgir então de pronto contra quem estava falando comigo. Então eu comecei a analisar as possibilidades antes de afirmar a minha posição. E depois disso, então, tudo começava a fazer sentido. Eu comecei então a investigar sobre as características das seitas e eu fiquei impressionado com as coincidências. Outra coisa que me tocou profundamente foi a conscientização, né, de que corpo de Cristo não era sinônimo de Igreja Cristã Maranata. Então, depois que eu entendi, né, o quanto o ensinamento da Maranata sobre o corpo de Cristo estava equivocado, eu comecei então a ficar triste quando eu tinha que assistir aquelas aulas de seminário que ridicularizavam as outras denominações evangélicas, né? Essas denominações que recebiam ali a pecha de a classificação de religião, né, no sentido pejorativo, ou de movimento também, né, no sentido pejorativo. E então, ao reconhecer que corpo de Cristo inclui todos os salvos, independentemente da denominação em que eles frequentem, então eu passei a perceber o quanto eu estava desagradando a Deus por participar de um grupo com ensinamentos exclusivistas. Né? Mas vejam como eles passaram dos limites. Bom, do ponto de vista doutrinário, então eu já estava consciente de que na Maranata eu seria um cristão de verdade. Mas exatamente quando eu estava procurando enxergar o amor de Cristo dentro da Maranata, todos nós aqui em Brasília fomos surpreendidos com alguns fatos marcantes. No ano de 2004,
a soberba da liderança da Maranata ela estava no seu limite máximo, a ponto de Gedeuti mandar os insatisfeitos, né, num seminário, mandar eles, tá insatisfeito, levanta e vai embora agora. Eles bravejavam isso, sai, não espera nem o terminar. Então pode ir embora, ou seja, desprezando as pessoas, mandando elas embora se elas estivessem satisfeitas, né? O fato é que realmente no ano de 2004 a Maranata ela estava no seu auge, né? A igreja ela estava ali naquele tempo com um crescimento acentuado, né? Diversas igrejas, né, do leste europeu sendo então incorporadas, né, agregadas ali à Maranata de alguma forma. Então aquele sucesso naquele ano de 2004, ele estava tão impressionante, né, tanto no Brasil como no exterior, que Gedeuti, então, estava se dando o luxo, né? Ele estava em condições de desprezar as pessoas publicamente. Então, diante desse sucesso da igreja em todos os lugares, né? Os números ali, né, da igreja aqui em Brasília, diante desse sucesso global da Maranata, eles não estavam bons. Então, houve uma mudança, né, de todos os coordenadores, né, aqui em Brasília, e um grupo, né, que liderava a igreja, então já por muitos anos, foi substituído por um grupo de pastores novos, né. O problema é que o grupo que foi removido somente aceitou a substituição, né, aparentemente. Nos bastidores, começaram então uma série de movimentos para desmoralizar o grupo que havia assumido a liderança aqui em Brasília. Então o grupo novo ele estava muito motivado, desejoso de fazer muitas mudanças na igreja aqui em Brasília, né? Mas o grupo velho estava caladinho, trabalhando para retomar o poder. E aconteceu que um dos coordenadores, né, desse grupo novo foi dar uma aula para os jovens no seminário de Brasília e ele induziu os jovens a declararem que amavam Jesus. Então, por alguns minutos, os jovens eles começaram a declarar em alta voz, eu te amo, Jesus, alguma coisa assim. E eu estava nesse seminário e eu assisti a tudo isso. E, na verdade, eu não vi nenhuma maldade naquilo, né, naquela manifestação. O que eu observei foi ali os jovens quebrantados, né, de um modo geral, e alguns até estavam ali, proclamavam ali arrependimento de pecados, mas enfim, né? O que parecia, então, inicialmente ter sido ali uma visitação do Espírito Santo de Deus, foi considerado pela liderança da Maranata como uma atitude incompatível com os padrões da igreja. Então, segundo a liderança da igreja, aquilo era coisa de movimentos carnais, né? E não uma ação do Espírito Santo de Deus. Então eles disseram que ali operou um outro espírito, que não era o Espírito Santo de Deus, era a carne, né? E o que mais me espantou foi saber que aquele velho grupo gravou o que aconteceu nesta aula de jovens e levou para o presbitério para denunciar aquele pastor coordenador que deu essa aula aqui no Manaim, aqui de Brasília, né? Como se ele fosse um herege por ter levado os jovens a declararem que amavam Jesus, né? Mas o pior ainda estava por vir. O pastor que promoveu aquele movimento profano, né? Ele foi exposto a uma situação constrangedora diante de todos os pastores aqui de Brasília. Eu estava presente nesta reunião, né? Então, eu me lembro bem, né? O pastor ali de cabeça baixa, ouvindo. Ouviu o que não queria por muito tempo. Ouviu calado e de cabeça baixa o tempo todo. Porque disse que porque os jovens disseram que amavam Jesus, né? E depois esse pastor, então, foi chamado para ir dar satisfação lá no presbitério, lá em Vitória. E ali, então, eles solicitaram publicamente que ele reconhecesse que errou e que aquilo não provinha de Deus, né? E como ele, então, se negou a se retratar, ele sofreu a pena dos rebeldes e acabou sendo expulso, excluído da igreja de um modo vexatório. E na sequência, aquela velha liderança, então, assumiu novamente o controle da situação e foram realizadas ali reuniões no Manaim de Brasília
para denegrir a honra desse pastor, né, que foi expulso da igreja. E diante ali de uma grande parte da igreja. Esse pastor ele ficou muito afetado. Ele teve a sua vida e a sua família abalada. E eu fiquei impressionado com a falta de misericórdia daquelas pessoas, né, que mais pareciam os inquisidores, né, da Igreja Católica no tempo da Reforma Protestante, né? Ninguém teve a menor misericórdia. E todas as pessoas que tentaram, então, né, apoiar aquele pastor, eles também ficaram prejudicadas. Então, meus irmãos, se vocês que estão aí, sentados no banco da Maranata, limpando a igreja, colocando flores, né, no púlpito, se vocês são meros diáconos, né, meros obreiros, né, e pensam que não há disputa de poder no alto clero da Maranata, vocês não sabem de nada. Vocês não fazem ideia do que aqueles pastores, com aquela aparência de mansidão, você não faz ideia do que eles são capazes de fazer para assumir o poder na igreja. Vocês não sabem do que eles são capazes. Eu vi com estes olhos um pastor coordenador, um homem bom, um homem pacífico, um homem sincero, um homem amoroso, sendo humilhado publicamente porque alguém queria tirá-lo do poder. Se vocês acham que tudo na Maranata é revelado, vocês não sabem de nada. Vocês acham que Deus revelaria para expulsar um pastor da igreja porque ele levou os jovens a dizerem: eu te amo, Jesus? Honestamente, irmãos, eu jamais pensei que um pastor pudesse ser tratado daquela forma. E eu fiquei angustiado e assustado ao ver do que a liderança da igreja era capaz de fazer. A forma que se atinge a integridade moral de um colaborador de anos de igreja, um pastor, né? E como ele é descartado como uma peça sem valor. Aquilo para mim foi terrível. Tá, naquela onda de desvarios, né? O líder da Maranata ele ordenou que uma carta fosse lida aos ouvidos do povo, né? Na qual a gente não pôde observar nenhuma misericórdia. Uma orientação em especial foi chocante. Né? Eles disseram o seguinte: se passarem por esse tipo de gente na rua, não cumprimentem, pois quem toca em morto fica imundo. Isso numa alusão à proibição de se tocar em cadáver, né? Que é pela lei ali de Moisés, número 19, no verso 13. Ou seja, o homem que uns dias antes era considerado uma bênção pelos membros da igreja, um coordenador, um pastor coordenador, ele estava sendo comparado a um cadáver apodrecendo, com o qual ninguém deveria nem se aproximar, nem ter contato. Bom, irmãos, esses acontecimentos eles só confirmaram aquilo que eu já estava percebendo. O ocorrido com aquele pastor muito me incomodou. E eu comecei a me sentir um refém da igreja. E ameaçado, inclusive, em minha honra, caso eu discordasse de alguma dessas orientações, né, de Deus ali. Então eu entendi que aquele lugar ele não era bom para mim nem para minha família. Então depois que eu tomei a minha decisão, juntamente com a Roseli, claro, eu ainda não sabia ainda como proceder para me desligar. Eu só sabia que eu não iria permitir nem mesmo que aquelas pessoas orassem por mim, né, para que não desse a eles uma oportunidade daquela liderança ainda vir lançar ainda aqueles falsos dons espirituais sobre a minha vida. Então, eu preferi escrever a minha carta de desligamento, né, anunciando para a igreja que a partir daquela data eu não pertencia mais à Igreja Cristã Maranata. E no dia seguinte ao meu desligamento, eu fiquei sabendo que uma comissão de pastores reuniu, né, o principal grupo da congregação que eu pastoreava, né, o grupo de intercessão, e eles fizeram a seguinte afirmação: caiu
mais um valente. Ou seja, a minha saída da igreja, né, foi tratada como uma queda espiritual, né, de alguém que havia perdido a salvação. Vejam só. Hoje, isso é só história. Mas eu passei alguns momentos difíceis, né, depois que eu me desliguei. Não é nada agradável ter de lidar com o desprezo vindo das pessoas que você tinha, né, uma consideração por elas, né, os amigos que você achava que tinha. A verdade é que o membro da Igreja Maranata só vai conhecer exatamente o que é a Igreja Maranata no dia que ele se desligar. Somente depois que eu saí foi que muitas coisas ficaram mais claras para mim. Mas como no primeiro momento eu ainda pensava, né, eu ainda tinha aquele pensamento de que eu estava apenas me desligando de uma igreja evangélica com alguns problemas, então eu procurei me integrar em um outro grupo e seguir a minha vida normalmente e deixar tudo aquilo para trás, né? Mas depois de algum tempo eu comecei a perceber que a Maranata ela não queria me deixar sair ileso. Ela queria me denegrir, para que então as pessoas pensassem, né, todo mal a meu respeito. E para que a minha saída então fizesse sentido para aquelas pessoas que ficaram e que não entenderam por que eu havia saído, né? Então a Maranata ela precisava construir uma narrativa em cima da minha saída, e isso difamando a minha pessoa, né? E tudo que a Maranata queria era que o meu desligamento parecesse ter sido por minha culpa, né? Pela prática de algum pecado, né? Pois as pessoas elas tinham dificuldade de entender a razão pela qual um pastor, de repente, se desliga e vai embora. Isso não acontecia naquele tempo. Hoje é comum, mas naquele tempo não. Então, todos tinham que pensar que eu tinha cometido alguma falta grave, então aí tudo ficaria mais fácil de aceitar, né? Afinal, naquele tempo a igreja estava no auge, né? Como é que poderia um pastor, naquele momento, simplesmente sair da igreja? Mas como a igreja Maranata, ela não tinha nada para me acusar, então começaram a fazer insinuações maldosas ao meu respeito em alguns seminários, e isso chegou aos meus ouvidos. Aí eu resolvi me manifestar, porque eu achei que eles passaram do limite. Então eu criei um blog que se chamava Eu Era Cego e Agora Vejo, e publiquei este meu testemunho que eu estou contando para vocês agora, né? Meu testemunho como ex-pastor da Igreja Maranata. E de algum modo esse testemunho ele foi repercutindo e muitas pessoas começaram a enxergar aquilo que eu havia enxergado. E muitas pessoas começaram a se desligar da Igreja Maranata. Então, devido ao grande número de contatos que eu estava recebendo, eu decidi transformar aquele blog em um site. E na época já era o site Celeiros. E então comecei a postar alguns estudos sobre as doutrinas e sobre as práticas da Igreja Cristã Maranata ali nesse site Celeiros. E no ano de 2012, depois que começaram então a aparecer as notícias de corrupção dentro da cúpula da Igreja Maranata, eu escrevi o meu último artigo para o site Celeiros, que tinha o título de Indesculpáveis, né? E depois disso eu parei de publicar matérias sobre a Igreja Cristã Maranata, porque eu já estava cansado desse negócio. Então passaram-se alguns anos e em meados de 2019 eu vi o irmão Reginaldo Nogueira pedindo ajuda no Facebook para pagar um advogado porque ele estava sendo processado pela Igreja Maranata. E eu achei aquilo muito injusto e desproporcional. E eu então decidi transformar aqueles textos que eu tinha feito, né, para o site Celeiros, eu decidi transformar esses textos em vídeos, como uma forma de me solidarizar com a luta que o irmão Reginaldo estava enfrentando. Então, no mês de agosto de 2019, eu criei o canal no YouTube chamado Maranata em Questão. A minha ideia inicial era de fazer aproximadamente ali uns 10 vídeos
com uma análise somente das principais doutrinas da Igreja Maranata e deixar isso aí como uma fonte de consulta para quem quisesse pensar sobre este assunto. Mas, em janeiro de 2020, eu recebi 2 processos judiciais da Igreja Maranata, um criminal e um civil. O criminal já foi, inclusive, arquivado por ausência total de qualquer ilicitude da minha parte, ou seja, não fazia o menor sentido, né? E o processo civil que eu recebi, a Maranata então estava pedindo uma indenização de 20 mil reais por danos morais, né? Mas inclusive, eu já tenho até a primeira sentença a meu favor, já saiu e agora o processo está em recurso, na fase recursal. Mas o fato é que ao receber estes 2 processos, então eu decidi que a minha tarefa ela estava ainda longe de terminar. E eu decidi produzir outros vídeos, além daqueles que eu havia pensado inicialmente, para então denunciar as práticas da Maranata, que, a meu ver, elas eram injustas e antibíblicas. E como a Igreja Maranata ela não havia conseguido impedir o prosseguimento do meu trabalho por meio da justiça, né, dos homens, então ela resolveu usar outras estratégias. Então, em março de 2020, usando de um artifício desonesto, a meu ver, é claro, a Maranata fez um ataque ao canal Maranata em questão, com diversas denúncias simultâneas reivindicando direitos autorais sobre o meu conteúdo. E assim, antes mesmo que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a minha conta no YouTube ela foi encerrada, né? Assim, do dia para a noite, pá, sumiu o canal. E eu passei muito tempo pensando que as denúncias de direitos autorais diziam respeito aos trechos dos vídeos das aulas, dos seminários, né, da Maranata, que eu incluí alguns trechinhos nos meus vídeos, que era exatamente para provar aquilo que eu estava falando, né? Mas, olha, eu estou falando e vou mostrar para vocês. Mas somente com a derrubada do canal, então, mais tarde, agora recente, do Júnior Magalhães, foi que, então, eu entendi que as reivindicações de direitos autorais, elas não diziam respeito aos trechos dos vídeos da Maranata em si, né, que estavam incluídos nos meus vídeos, mas ao fato de haver uma música de fundo nesses trechos das aulas do Manaim. Eu nem me dei conta disso, né? Ou seja, o meu canal, o Maranata em questão, ele foi derrubado por reivindicação de direitos autorais de músicas, né, que não tinham menor relevância ao conteúdo que eu estava fazendo, né? Pois eu não estava, né, usando as músicas da Maranata para ganhar dinheiro com elas. Elas apareceram ali por acaso, ao fundo, né? Eram música ambiente, não tinha como retirar elas do vídeo, né? Eram músicas ambientes. E então hoje, somente hoje, é que nós sabemos que a Maranata ela nem mesmo tem direitos autorais sobre a maioria dessas músicas que ela reivindicou no canal, né? Então, tudo aquilo não passou de uma estratégia rasteira, né? Apenas para derrubar o canal. Então, pelo senso de injustiça, logo apareceu uma pessoa para abrir um novo canal e para eu então colocar os vídeos que eu estava que estavam antes postados no Maranata em questão. Obviamente, depois que o meu canal então foi derrubado, eu fiquei ainda mais motivado a alertar as pessoas sobre o que é a Igreja Maranata. E eu decidi que a minha contribuição então ela teria de ir muito além do que aquilo que eu tinha planejado inicialmente. E eu comecei a entender que as pessoas elas tinham o direito à informação sobre tudo aquilo que a Igreja Maranata faz nas sombras. Assim, quem quiser viver nas sombras da Maranata, pelo menos que não faça isso por ignorância, mas conscientemente. Entretanto, então, com o crescimento do canal, né, Maranata Anátema, né, chamado Maranata Anátema, que foi o que veio em seguida, a Igreja Maranata ela foi aumentando o número de processos judiciais contra mim.
né? Contra mim, contra a Roseli e até mesmo contra a Igreja Cristã Celeiros, porque eles pensavam que o site Celeiros seria da Igreja Celeiros. Eu disse para vocês que o site ele existe bem antes de existir Igreja Celeiros. Enfim, eu acumulei até agora nada mais, nada menos que 18 processos judiciais entre os meus, os da Roseli e o da Igreja Celeiros. Mas, como a Maranata ela está sendo derrotada em todos esses processos, então eles perceberam que eles deveriam voltar a atacar o canal de todas as formas possíveis. Então, constantes as tentativas de derrubada do canal. É uma coisa muito chata, né? Denúncias e denúncias para o YouTube. Então, obviamente, isso gera muito trabalho para nós, né? Afinal, somente os advogados da Maranata que estão ganhando dinheiro com isso, né? Eu não estou ganhando nada com isso, é só trabalho, né? No meu caso, é só trabalho e custo, né? E então, apesar do canal Maranata Anathema ser monetizado, ele era monetizado, né? Tudo aquilo que eu recebia ali não dava nem para o começo do tanto de custo que esse canal dava para manter, né? Para poder responder as denúncias, para responder processos judiciais, enfim. Mas até aí tudo bem, porque eu achava que valia a pena pagar esse preço para que a verdade fosse anunciada e chegasse até você. A meu ver, isso era uma maneira que eu tinha de dar a minha contribuição para que as pessoas pudessem ter pelo menos a oportunidade de saber a verdade e depois de escolher se elas querem ser livres da influência da Maranata ou não. Isso é com cada um. Até porque nós sabemos que o conhecimento da verdade conduz o homem à libertação. Hoje é dia 23 de agosto de 2021 e logo pela manhã eu fui informado que o canal Maranata Anathema foi derrubado. O segundo canal nosso, então, que é derrubado. Mas isso é uma história para o nosso próximo vídeo. Enquanto as coisas não ficam mais claras, eu vou usar então o canal Celeiros para postar o conteúdo que estava então disponível no canal Maranata Anathema. Então, se você quiser acompanhar, inscreva-se neste canal Celeiros, deixe aí a sua curtida e o seu comentário e nós nos encontraremos então no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até lá!